Última quinta-feira, dia 4 de julho, a Polícia Federal concluiu o inquérito que investigava a suposta apropriação e venda de joias por Bolsonaro e alguns de seus asseclas, o que em tese configuraria o crime de peculato e outros crimes em concurso, como associação criminosa e lavagem de dinheiro, gerando com isso o indiciamento do ex-presidente de mais outras 11 pessoas, dentre elas 2 de seus advogados, o esdrúxulo Frederico Assef e o faz-tudo, misto de porta-voz, rábola e ex-secretário da SECOM, Fábio Weingarten. No vídeo de hoje, além de comentar alguns dos aspectos desses fatos noticiados, tentaremos contribuir com a reflexão que mais temos ouvido circular por conta de todas essas acusações e investigações em torno do bolsonarismo. Trata-se de justiça ou de simples perseguição? Será esse o tema do nosso vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal. Espero que aqueles e aquelas que ainda não estão inscritos possam se inscrever para poder acompanhar aí as próximas publicações, os próximos vídeos que virão ao longo da próxima semana. Já curtam o vídeo para vocês não se esquecerem, mas se lá no final vocês não gostarem, não tem problema, podem também colocar um não curtir. O que importa é vocês contribuírem aqui com o engajamento, que é muito importante aqui para nós. E para quem não me conhece, sou o professor Jusemar. Aqui nós falamos sobre filosofia, política e direito, não necessariamente nessa ordem. E o mesmo conteúdo que vocês encontram aqui no meu canal, vocês também podem encontrar lá nas minhas redes sociais. Os links estão aí na descrição do vídeo. Será sempre uma alegria muito grande poder recebê-los por lá, assim como estou recebendo aqui. E deixem os comentários, digam se vocês concordam ou não concordam, o que vocês pensam sobre esse assunto, que é sempre muito importante contar aqui a opinião de vocês. E o que motivou eu trazer esse vídeo aqui hoje, essas reflexões que eu farei aqui hoje, foram alguns aspectos que eu notei, né, sendo tratados então a partir da notícia desse caso. Acredito que nem vou me alongar muito aqui nesse vídeo de hoje, né, não vou entrar em detalhes, porque ainda não se tem acesso, né, de fato, a esse relatório da Polícia Federal. A gente não sabe dos detalhes, né, de todos os pontos, né, específicos de que trata mais esse caso, né? Mas é importante aqui eu enumerar, acredito eu, 3 aspectos que eu considero interessantes sobre sobre esse fato, sendo um deles, de forma bem rápida, bem sucinta, né? Aquilo que muitos já identificam, né, como serão os apontamentos, né, para os próximos passos que virão a partir de agora. Depois, na sequência, eu vou tentar analisar aqui bem rapidamente também as primeiras respostas e reações que foram dadas por parte daqueles envolvidos, né, sobretudo em torno do Bolsonaro. E, por último, dentre essas reações, ou justamente a partir delas, eu vou tentar responder essa pergunta que eu coloquei, então, no título desse vídeo de hoje, né? Se nós estamos, então, afinal, diante de uma conclusão do que poderíamos considerar como sendo um resultado esperado de justiça, ou se isso se trata realmente de uma perseguição política, como muitos falam por aí. Inclusive a própria defesa do Bolsonaro. Então, primeiramente, vamos lá. Com relação aos desdobramentos, o que vai acontecer a partir de agora, né? Esse relatório, então, sendo concluído pela Polícia Federal, ele é encaminhado diretamente ao relator desses inquéritos, que hoje é o Alexandre de Moraes. Inclusive, eu li hoje, numa reportagem aí de um dos portais de notícia, dizendo que o Alexandre de Moraes, inclusive, estava ou está ainda bastante insatisfeito com o ritmo, né, dessas investigações, até mesmo com a demora do envio desse indiciamento. Apesar de que foi noticiado aí que o envio foi na quinta, né? Então, se eu não li alguma coisa errada, qualquer coisa eu posso corrigir depois, me parece que está havendo aí um certo incômodo por parte do ministro, né? Por conta de alguns atrasos aí em relação a isso. A partir daí, o que vai acontecer de imediato é que toda essa investigação ela será encaminhada à Procuradoria-Geral da República, né? Isso ficará a cargo, então, do atual Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet, e que a partir de então, a partir do momento que ele receber todo esse arcabouço investigatório, terá basicamente 3 medidas que ele poderá tomar.
Primeiramente, pode ser que ele considere que essas investigações ou esses elementos reunidos nessa investigação não são suficientes. Então, dessa forma, ele poderá pedir novas diligências, ouvir alguma outra testemunha, enfim, investigar mais a fundo algum elemento, algum documento, enfim, alguma coisa nesse sentido, caso ele sinta falta ou necessidade de complemento dessas investigações. Ele poderá simplesmente também pedir o arquivamento dessa investigação, se a partir desses elementos ele entender que não teve nada, que não teve crime, que não aconteceu nada, o que eu acho muito difícil, né, diante das evidências que já foram trazidas, né, e demonstradas até então, ou, estando tudo ok, considerando ele que essas investigações já foram suficientes, esses elementos de prova já são suficientes, ele apresentará, então, uma denúncia contra o Bolsonaro e contra todos aqueles envolvidos no caso, que ele considera, então, como envolvidos no caso, né? Então, com relação aos próximos passos, o que virá agora pela frente é basicamente isso, né? Eu li, eu não sei se eu vou depois conseguir colocar aqui para vocês, alguns analistas, talvez com algumas fontes privilegiadas dentro da própria Procuradoria, dizendo que parece que há uma certa hesitação por parte do procurador Paulo Gonet por conta das eleições que estão se avizinhando, e parece que ele teria manifestado aí a tendência de querer adiar essas medidas, ou talvez mesmo até essa denúncia, para após as eleições, que eu acho particularmente algo absurdo, extremamente incorreto, completamente descabido, considerando que isso não tem respaldo nenhum na legislação processual, considerando que eleições, inclusive de natureza ou do âmbito municipal, não tem nada que ver com a apuração desses crimes, que é de âmbito, sei lá, podemos dizer, nacional, de interesse público, se é que tem um interesse público aí, né? Na verdade tem, porque se trata, na verdade, de apuração de crimes cometidos por um ex-presidente da República. Mas não há sentido algum deixar de cumprir um prazo processual, que no caso aí seria coisa de 30 dias, estabelecido pela Lei Processual Penal para o oferecimento dessa denúncia. Como eu disse, caso não exista a necessidade de novas diligências e tudo mais, e também caso ele entenda não ser hipótese de arquivamento. Mas não há nada, absolutamente nada, que faça com que se promova essa prorrogação, esse adiamento para após as eleições. Não tem nenhum sentido jurídico para isso, ainda que venha se argumentar que isso poderia interferir na escolha do eleitor e por aí vai. O que também se trataria aqui de uma contradição lógica evidente, porque se ele também deixa de agir, se ele deixa de cumprir com as suas atribuições institucionais, ele também não está, de certa forma, influenciando o eleitor a eventualmente pensar o seu voto aí com base nas indicações que poderão vir do ex-presidente Bolsonaro, porque candidato ele não vai ser, né? Ele é um ex-presidente, já foi considerado inelegível pelo TSE, e o máximo que ele está fazendo aí, ou poderá fazer, é influenciar, indicar candidatos nas eleições municipais. Então, perceba-se também que diretamente os eventuais acusados, Bolsonaro e seus asseclas, nem sequer seriam, em tese, afetados pelas eleições municipais, né? Então, para todo ângulo que se olhe, eu quero crer que essa notícia, essas fontes que trouxeram isso para o âmbito do noticiário, estejam completamente incorretas em relação a isso, e que isso não se venha a confirmar. Vamos ver qual vai ser o encaminhamento de tudo isso. Então, com relação a esse ponto, basicamente é isso, né? Resumindo a história, esse inquérito ele será encaminhado ao Procurador-Geral da República. Ele poderá, dentre 3 possibilidades, optar por pedir novas diligências, pedir o arquivamento ou oferecer denúncia. E essa denúncia no prazo de 30 dias, sem essa conversa aí de esperar eleições, algo do tipo.
Isso não existe, não tem cabimento algo como esse. Segundo ponto que eu queria trazer aqui rapidamente seriam as primeiras alegações que foram trazidas aí na imprensa, pelo Twitter, por aí vai, pelos próprios envolvidos, né? Talvez não diretamente pelo Bolsonaro. Aliás, a gente até pode verificar aqui pelo Twitter do Bolsonaro. Ops, esqueci que eu sou bloqueado pelo Bolsonaro. Então, não consigo ver pelo Twitter o que ele diz aí. O que ele disse, ou se ele disse alguma coisa em relação a isso. Mas, não podendo esse pobre cidadão checar, né? Isso já de longa data, viu, pessoal? O que o nosso estimado ex-presidente... O que o ex-presidente diz a respeito das próprias acusações. Mas nós temos aqui uma série de comentários, eu vou ler de forma bem rápida, né, de forma bem sucinta aqui, o que alguns dos seus correligionários disseram a respeito dessa última decisão da Polícia Federal, né? O que disseram sobre esse indiciamento, vocês vão ver aí que basicamente é aquilo de sempre, né, que costumam dizer quando se trata aí de figuras políticas, né, sendo atingidas ou sendo alcançadas pela justiça, né? Vamos lá. E aí, claro, né, nós vamos encontrar aqui manifestações lá no Twitter do 01, 02, do 03, né, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo e do Carlos Bolsonaro. E aí, basicamente, eles vão dizer, né, aquilo que já estamos cansados, né, de ouvir por parte desse pessoal aí, que se trata de perseguição política, aquela coisa toda, né? No caso, perseguição do Judiciário, perseguição da Polícia Federal, Procurador da República, né? Então, enfim, aquele tipo de argumento, mas assim, vamos deixar para responder isso com mais vagar depois, né? Mais ao final desse vídeo aqui, porque é justamente esse o título da nossa análise aqui de hoje, né? Mas vamos ver então o que dizem outros aqui. Nós tivemos, por exemplo, o deputado Sóstenes Cavalcante, né, que recentemente esteve envolvido naquela polêmica envolvendo o PL do aborto, aquela coisa toda, né? Então, basicamente, ele também manifestou pelo perfil dele lá no Twitter solidariedade total e irrestrita, também falando em pura perseguição ao Bolsonaro. Nós tivemos também aqui uma fala do senador Rogério Marinho, lá do PL do Rio Grande do Norte, né, dizendo basicamente também, saindo, né, claro, em defesa do ex-presidente Bolsonaro, dizendo que se trata de um precedente muito preocupante. Tendo aqui já uma comparação com outros casos envolvendo também o Lula, né, vocês vão ver que ele não está sozinho nessa. Claro, Ciro Nogueira, né, aquele cara que já fez elogios a todos os lados do espectro político, mas foi ministro, né, na Casa Civil do Jair Bolsonaro e saiu com aquelas, pô, é um homem de bem, alma mais honesta, de caráter, insuperável, blá, blá, blá. Então, enfim, né, aquela passada de pano básica, né? E aí, por fim, vem ele, o ex-juiz, hoje senador Sérgio Moro, dispensa aqui, né, quaisquer apresentações, mas que, no que diz respeito ao bolsonarismo, né, é uma figura, no mínimo, totalmente incoerente e contraditória, né? Porque foi nomeado ministro, não vou nem falar da trajetória dele na Lava Jato, né, mas foi nomeado ministro do Bolsonaro, saiu basicamente escorraçado do governo Bolsonaro com aquelas denúncias, né? Assim, só a gente pesquisar aí, não vou ficar aqui detalhando isso também, mas que depois colocou seu rabinho entre as pernas. Na última eleição, se reaproximou do Bolsonaro e tá aqui, né? Também lá pelo seu perfil do Twitter, saindo em defesa, né? Ele só tem como bandeira, né? Basicamente só essa bandeira política, né? O combate à corrupção. E aqui nós temos um caso
concreto de crime contra a administração pública, que de forma geral pode ser considerado corrupção, que é um dos crimes apontados, né, como sendo praticado pelo Bolsonaro e seu entorno, é um crime de peculato, né, crime contra a administração pública. E aí nós veremos então o senador Sérgio Moro, hoje o senador Sérgio Moro, fazendo essa defesa, então, não da probidade administrativa, mas daquele que hoje, não sei, amanhã, considera, então, o seu aliado político e tentando aí apontar da mesma forma, né, que o outro senador lá, o Rogério Marinho, paralelos, semelhanças, né, com o que aconteceu em relação ao Lula, em casos aí considerados semelhantes, né? Porque como presidente ele também recebeu presentes, mimos e uma série de coisas, de aqueles penduricalhos, né? De fato, né? Que por conta de ser um chefe de Estado, muitas vezes, né? De forma cerimoniosa, eles acabam recebendo. Como eu disse, né, pessoal, nesse vídeo aqui eu não vou entrar em detalhes, né, para dizer se eu entendo, basicamente, se eu considero, né, que de fato está ou não configurado ou confirmado, ou de fato caracterizado esses crimes relacionados às joias. Isso a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Mas o que chama atenção aqui é justamente, né, esse critério que basicamente coloca 2 pesos e 2 medidas. Mais uma vez nos faz refletir, né, como é complicado e como é complexa essa relação entre o direito e a justiça. É um tema que quase sempre nós estamos retomando aqui. Eu vou deixar aqui, ó, a sugestão de um vídeo, já quase um ano atrás, envolvendo o Deltan Dallagnol, quando ele teve o seu mandato cassado, né? Vou deixar também depois na descrição aqui do vídeo, onde eu faço reflexões relacionadas a isso, né? E a partir daqui eu já farei aqui basicamente uma reflexão tentando juntar, né, todas essas informações aí para tentar responder e ajudá-los a refletir sobre esse fato, né? E para que a gente possa então dizer se isso se trata de justiça ou perseguição. É esse o ponto central que eu quero abordar aqui. Nós vivemos numa república. Isso quer dizer que a partir de princípios relacionados ao republicanismo, estará sempre implícito ou implícita a ideia de responsabilidade. E isso significa basicamente que, perante a lei, todos responderão pelos seus atos. Todos, independente de cargo, independente de função, independente de qual papel que exerça na sociedade. Isso tem que ficar claro. E ainda que a gente saiba, mas na prática, na teoria, não sei o que lá, república, republicanismo, Estado de Direito é sinônimo de responsabilidade. Então não interessa se é presidente da República, se é governador de Estado, se é vereador, se é deputado, se é prefeito de cidade grande ou cidade pequena. A partir do momento que se comete o ilícito, haverá como consequência a responsabilidade. Quem terá que apurar, analisar e ao final decidir isso é o poder que o próprio Estado então atribui a competência e a função para fazer esse tipo de análise, que é o Poder Judiciário. Todos, independentemente também de quaisquer que sejam as suas condições, terão direito a apresentar a sua defesa, apresentar a sua versão, qualquer que seja ela, e terá direito também a todas as garantias constitucionais e processuais para que isso seja feito da melhor forma possível. Advogados, todo tipo de prova que for necessário para que, se for o caso, possa comprovar a sua inocência. E, a contrário senso, para que se possa demonstrar que se houver uma acusação, essa que é da responsabilidade do Ministério Público, né, ele que é o responsável por ser o titular da ação penal pública,
demonstrar ou se exigir dele que ele, como órgão de Estado que é, promova de forma correta e adequada a comprovação dessas acusações. Nesse aspecto, a responsabilidade é da acusação fazê-lo. Diante disso, dizer, né, que situações como essa são mera perseguição é o tipo de argumento que nós estamos, infelizmente, cansados de ouvir, sobretudo quando envolve políticos, envolve política. E sabemos que apenas dizer isso, sob o ponto de vista legal e jurídico, isso não tem eficácia nenhuma, resultado nenhum. Isso vale para a política, para a claque política, para os militantes, para os eventuais eleitores. Tentar criar essa narrativa, palavra que eu detesto, mas que a gente acaba tendo que utilizar pela exaustão com a qual se usa, né? E tanto de um lado quanto do outro, tanto de direita quanto de esquerda usam essa carta, né, da perseguição. Mas o fato é que, fora do ambiente político, isso não quer dizer nada. O que vai valer realmente são as provas que estão ali no processo, os elementos de eventualmente acusação, os indícios de autoria, de materialidade do crime. E se, como figuras públicas que são, um ex-presidente da República, se ele tem acesso aos melhores advogados no Brasil, imagina-se, né, que sim. Se todas as garantias processuais serão observadas, se todo o rito processual será respeitado, não tem por que falar em perseguição. E se amanhã vier a condenação, não adianta também querer depois espernear perante o seu eleitorado, até vai, mas perante aqueles que consideram como sendo com seriedade os sistemas de justiça, de nada vai resolver, de nada vai adiantar também. Posto que eu repito, da mesma forma que a lei é aplicada a um cidadão comum qualquer, esta mesma lei deve, e devemos defender isso sempre, ser aplicada a qualquer político, independentemente de qual cargo tenha ocupado, independente de qual bandeira política ou camisa ele vista. Aos olhos vendados ou não vendados da justiça, é isso que importa e é isso que deve ser, então, perseguido. Perseguir o bom direito, perseguir a boa justiça, não o indivíduo. Mas afinal, professor, Bolsonaro vai ser preso? Essa pergunta eu vou deixar para um outro vídeo, para uma outra oportunidade, quando nós estivermos, então, mais avançados com toda essa questão. Posso adiantar aqui que os riscos, ao meu ver, são sim muito grandes e a pena não será pequena. Vamos encerrando por aqui, mas antes de sair, pessoal, mais uma vez, se você se interessou por esse tema, assista esse vídeo aqui, onde eu falo também sobre esses princípios republicanos, sobre essa questão envolvendo política e justiça. Tenho certeza que vocês vão gostar. E também, antes de deixar aqui esse vídeo, mais uma vez eu agradeço para aqueles que vieram até aqui. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal, acionem as notificações para que possam receber aí os lembretes, né, semanais dos vídeos, das aulas, e para mim será sempre uma alegria muito grande recebê-los por aqui. Muito obrigado, por hoje é só e até a próxima, pessoal, tudo de bom.